Boa tarde, estou aqui de volta para falar algo de Deus para vocês. Eu sou a Vicky Gomes. Eu estou contando aos poucos o meu testemunho, que é extenso, mas eu tenho um propósito de estar escrevendo um livro, né? Enquanto isso não acontece, eu vou estar contando por partes o meu testemunho. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre a existência dos anjos. Você acredita em anjos? Eu acredito. E em algumas vezes, né? Algumas vezes na minha vida, eu pude contemplar a existência dos anjos. E lá em Hebreus, capítulo 1, do 7 ao 14, o Senhor nos diz que os anjos vêm para nos ajudar e nos proteger, né? Vem para proteger os seus servos. Está escrito na palavra do Senhor e é dessa forma, eu creio. Então eu vou estar contando para vocês sobre uma dessas vezes que eu precisei estar acompanhando a minha irmã numa cirurgia. Ela precisou operar a tireoide. Inclusive, né, ela não entrou em detalhes, ela só falou que precisaria muito operar da tireoide. E eu não sabia a gravidade do problema. E eu fui com ela, né? Eu fui com ela no hospital para acompanhá-la. E aí, irmãos, quando eu estava lá no hospital, inclusive a minha irmã, eu presenciei, né, os médicos conversando com ela, anestesistas. E aí eu fiquei preocupada. Porque eu soube da gravidade. Na verdade, era câncer. E eu não sabia. E eu percebi também que ela estava muito preocupada. Ao passo que ela veio, me deu uma pasta onde tinha os documentos, né? Documentos importantes dela. E ela pediu para que eu conversasse com o filho dela. Ela tem um filho. Inclusive ela estava assim, sempre perguntando, né? Se ele me ligar, você me fala. Ela queria muito que ele tivesse ligado. Então ela ficava questionando, né? Se ele me ligar, você me fala. Quando eu subir para a cirurgia, sempre estava perguntando, né? E ela me passou sobre os documentos dela, né? Com aquela preocupação de não voltar da cirurgia. E eu falei, não, você vai voltar. Com fé em Deus, você vai voltar da cirurgia, vai dar tudo certo. Mas ela insistiu, né? Eu concordei com ela e senti também o desejo de estar orando por ela. Então, primeiramente, eu orei por ela ali ao lado, né? Antes dela receber já as primeiras medicações, porque depois ela ia subir para um quarto para depois ir para sala de cirurgia. E eu orei por ela. Eu fui orar ao banheiro, né? Eu fui lá no banheiro, falei com o Senhor e na minha oração, eu clamei ao Senhor. Eu falei, Senhor, acampa seus anjos ao redor da minha irmã, capacita os médicos, que não sejam as mãos deles, mas as suas, Senhor. E aí eu também tirei a palavra para ela, né? Ao lado da cama, eu tirei a palavra para ela e na palavra eu me lembro que eu falei para ela, o que eu entendi aqui da palavra é que o Senhor vai acampar os seus anjos ao seu redor. Os anjos do Senhor vai estar ao seu redor. Não se preocupe, eu falei para ela, não se preocupa, já deu tudo certo, em nome de Jesus. Aí a anestesista veio, né? E
já deu um medicamento para ela, disse até que ela demorava muito para dormir, né? E colocou ela numa maca, ela ainda acordada, para levá-la já para o centro cirúrgico. Eu tive que sair daquela sala, porque ela, quando voltasse, quando ela retornasse, ela ia para outro apartamento, né? Outro quarto. E eu saí também, logo que o enfermeiro estava saindo com ela, e eu me lembro que ele estava vestindo uma roupa verde. E eu fiquei com uma outra médica, né, do meu lado. Eu me despedi da minha irmã, né, segurei na mão dela, disse que ia dar tudo certo para ela crer, ficar em paz. E ele foi caminhando com ela em direção ao elevador, um corredor assim comprido, né? E ele foi empurrando a maca. Lembre-se, eu disse que ele estava vestido de verde. E ele foi indo. Quando ele foi, à medida que ele foi caminhando, e eu e a médica ficamos olhando, né? Eles se distanciarem a caminho do elevador. Eu enxerguei, irmãos, o de verde que estava empurrando, e aos lados, né? Aos lados da maca tinha duas pessoas, mas de branco. E eu olhei bem assim, né? Fixei meus olhos naquelas duas pessoas, e eu me lembro bem, não tinha pés, eles não tinham pés. E eu fiquei assim, né? Não falei nada para a médica, fiquei quietinha ali, porque naquele momento eu vi confirmar já a minha oração e também a palavra do Senhor, né? Que eu interpretei para minha irmã. E aí eu fui, ela pediu para mim ir no andar que ela ia, onde havia o quarto que ela ia retornar, e eu fiquei lá. E sempre também, né, dobrava meu joelho, orava. Bom, foi uma cirurgia muito demorada. Minha irmã subiu mais ou menos umas 11h30, e eram umas 16 horas mais ou menos, né, mais de 4 horas, e nada. Eu ainda não tinha tido a informação. Aí eu me lembro que eu tentei ligar, né? Não consegui. Aí demorou um pouquinho, eles me ligaram falando que ela estava bem, mas que ela tinha perdido muito sangue, né? Para mim aguardar, que ela estava em observação. Eu aguardei ali já, né? Mais calma, porque ela estava bem. Quando ela retornou, assim que ela retornou, ela já estava acordada, porém ela não conseguia falar, né? Ela não conseguia falar, claro. E aí eu lembro que ela apontou para a caderneta, né? De anotações, e a caneta. E eu peguei, que ela estava querendo escrever algo, já que ela não podia falar. Aí ela escreveu assim, que quando ela acordou, ela viu, ou ela estava, né? Ela disse que mediante a cirurgia dela, ela estava vendo 2 anjos ao lado dela, né? No momento da cirurgia dela, ela via aqueles 2 anjos, eram anjos mesmo, ao lado dela. Ela os viu. Então, mais uma vez, né? A palavra do Senhor ali, eu profetizei, eu criei, e realmente assim foi, dessa forma. E a minha irmã hoje está curada, né, em nome de Jesus, e foi uma experiência assim maravilhosa. O que eu tenho, né, de mensagem para passar para vocês, além da existência dos anjos, que eu creio por várias vezes, né, se fez presente na minha vida, é que nós somos como esses anjos. Claro, não somos, né? Não chegamos aos pés dos anjos celestiais, claro que não. Mas a palavra do Senhor, lá em Hebreus 1, do 13 a 14, nos diz que nós somos mensageiros ou servidores celestiais de Deus. Então,
que nós possamos transmitir, né, para as pessoas, sim, as bênçãos do Senhor, as maravilhas do Senhor, e que em nome de Jesus nós possamos ser transformados, renovados, né, através da palavra do Senhor. Então, irmãos, que vocês, né, que tenham gostado, compartilhem, tá, com as pessoas, que nós possamos nos achegar mais e mais a Deus. E um abraço bem grande. Fiquem na paz.